Olá, alunos dos nonos anos. Hoje nós vamos para mais uma videoaula de História. É uma videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial. Para quem assiste online, essa aula já foi explicada, mas é uma oportunidade daqueles que não puderam assistir de estar acompanhando agora. Então, vem comigo. Alunos, tudo bem? Então, como nós havíamos conversado anteriormente, hoje nós teremos uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vou abreviar, tá? Com Primeira GM, mas nós estamos falando sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? Bom, num primeiro momento, eu gostaria de apresentar para vocês um mapa, tá? Porque o mapa vai ajudar a gente a entender esse conflito, esse momento histórico. Então vamos lá. Então aqui nós temos o mapa, é um mapa mundi, tá? É um mapa atual. Muitos dos países, alguns deles, não existiam ainda durante a Primeira Guerra Mundial, mas é esse mapa que nós utilizaremos, que é um mapa de boa qualidade de vídeo, tá? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala sobre Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender que ela envolveu países de todo o globo, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial envolveu países de todos os continentes. Por isso que o nome é Primeira Guerra Mundial. Mas os países que estiveram envolvidos, mais envolvidos, são países daqui do continente europeu, tá? Então, esse pequeno continente aqui é que realmente esteve mais envolvido com a guerra. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 até 1918. E ela se deu por alguns motivos bastante específicos e que a gente precisa entender. Por que os países europeus passaram a brigar entre si? Então, de uma forma bem simples, nós podemos explicar isso em que eles passam a brigar entre si, primeiro porque haviam tensões imperialistas desses países, uma vez que eles dominavam vários territórios africanos. Então, eles brigavam por terras, por recursos. Então, isso criava uma situação bastante ruim nas relações entre os países europeus, não só na África, mas também nas colônias da Ásia e nas colônias da Oceania. Muito bem. Continuando, vamos entender um pouquinho mais. Se a gente aproximar, nós vamos ter aqui o continente europeu. Nesse continente, o que é importante a gente entender? Havia aqui dentro também problemas entre esses países, que não eram só problemas imperialistas. Por exemplo, essa região aqui, onde vocês estão vendo a Áustria e Hungria, era uma região que na época era um império, a gente chama de Império Austro-Húngaro, e eles dominavam toda essa parte. E muitos dessas colônias que eles dominavam queriam se ver livres, então isso também gerava conflitos aqui dentro. Além, é claro, do crescimento da Alemanha, que preocupava, por exemplo, a França e a Inglaterra, tá? E também a questão da Alemanha querer conquistar territórios, que ficou conhecido como pangermanismo, e assim por diante. Então, todos esses fatores criaram tensões dentro da Europa que levaram à Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá. Eu vou voltar tudo aqui, tá? Para a gente deixar o mapa limpinho. Pronto. E vamos passar para a próxima parte. Bom, depois dos motivos, então nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e ela durou aí até 1918. Durante esse conflito aqui, duas fases existiram. A primeira fase a gente chama de guerra de movimento.
E a segunda fase de guerra de trincheiras, ou também guerra de palmo a palmo. Guerra de trincheiras ou guerra de palmo a palmo. Vamos voltar lá no nosso mapa. Voltando ao mapa, vamos falar dessa primeira fase da guerra, a guerra de movimento. Nessa primeira fase, o que os países fizeram? Os países começaram a ir para suas fronteiras. Então, os soldados passaram a ir para as fronteiras dos seus países. Por que isso? Para defender de um ataque e também para atacar o próprio oponente, tá? Então, observem que essa primeira fase, conhecida como guerra de movimento, foi caracterizada principalmente pelo movimento das tropas para suas fronteiras, onde esses países buscavam, além de defender o seu território, ter a possibilidade de atacar e invadir o território inimigo. Tá? Então, guerra de movimento. Primeira fase da guerra. Vamos voltar. Vamos lá. Outra coisa. Professor, quais foram os países que participaram dessa guerra? Então, vamos colocar aqui as duas alianças que participaram. Primeira aliança, a Tríplice Aliança. Segunda aliança, a Tríplice Entente. Essas foram as alianças formadas. Na Tríplice Aliança, nós temos a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. E do outro lado nós temos a Inglaterra, França e a Rússia. Esses países eram rivais, tá? É engraçado que a Inglaterra e a França sempre foram inimigos uma da outra. Só que o fato de a Alemanha ser inimiga das duas juntou essas duas potências aqui, que na época eram as duas grandes potências do mundo, tá? A Áustria-Hungria apoia a Alemanha por uma questão de plano, né, do que fazer com as colônias e com a Europa, e aí se formam as alianças, tá? Então são essas alianças que vão participar da guerra. Sobre a Rússia saiu no meio da guerra, tá? Então a Rússia teve que deixar a guerra durante o conflito, porque tinha que resolver um problema interno que nós chamamos de Revolução Russa. Então vamos lá para a Guerra de Trincheiras agora. O que foi a Guerra de Trincheiras? Que foi essa segunda fase da guerra, tá? Então a primeira fase é a Guerra de Movimento, a segunda fase é a Guerra de Trincheiras. O que é uma trincheira? Antes de explicar, vou mostrar para vocês, tá? Trincheira. Vamos lá. A trincheira são esses buracos, esses túneis a céu aberto que os soldados abriam, tá? Para se proteger. E essa é a fase da guerra que é a fase mais demorada e a pior fase. Por quê? Os soldados ficavam aqui dentro por meses para tomar 1 quilômetro, para tomar metros. Por isso também era conhecida como a guerra de palmo a palmo. Então a situação dentro das trincheiras não era das melhores, obviamente, porque muitos soldados morriam, ficavam aqui, não tinha como enterrar, chovia, alagava esse lugar, tinha animais que proliferavam doenças. Então era uma situação desumana, inóspita, como eu gosto de dizer, viver nas trincheiras, tá? Aqui, ó, outra imagem. Aí, ó, mais trincheiras. Eram esses túneis que eles iam pulando de trincheira em trincheira e atacando o inimigo.
Mais uma para vocês verem, ó, outra trincheira. Então essa fase, ela é conhecida como a Guerra de Trincheiras, tá bom? Os soldados faziam esses túneis, então aqui tinha, por exemplo, uma fronteira, né? E aqui tinha a trincheira, e aqui tinha outra trincheira. Então esses soldados daqui tentavam atacar essa, e assim, do mesma forma o outro lado. E aí eles iam pulando, né? Passando e iam invadindo de trincheira a trincheira. Lembrando que essa é uma aula bem simples, eu não estou tentando aprofundar porque tem na apostila também e eu já até expliquei na aula online. Vamos para a próxima. O que é importante dizer aqui? A Guerra de Trincheiras é considerada a pior fase da guerra porque os soldados ficavam muito tempo ali entrincheirados. Esses soldados passavam fome, frio, morriam por causa de doenças, morriam vítimas de doenças causadas por ratos, por insetos que estavam ali. A trincheira oferecia uma condição muito ruim para esses entrincheirados. Tá? Então, essa é a pior fase da guerra. A guerra, então, durou de 1914 e foi até 1918. Quem ganhou a guerra foi a Tríplice Entente. E é importante dizer que a Rússia saiu lá no finalzinho, em 1917, e quem entrou no lugar dela foram os Estados Unidos da América. Tá? Então, os Estados Unidos da América foram importantes para a vitória da Tríplice Entente sobre a Tríplice Aliança. O último país a se render foi a Alemanha, e a Alemanha assinou um tratado que nós chamamos de Tratado de Versalhes, que é importantíssimo entender, tá? O Tratado de Versalhes forçava a Alemanha a diminuir o seu exército drasticamente, a parar com a produção de armas, a devolver suas colônias e, a pior de todas, a pagar todos os custos da guerra. Então, o Tratado de Versalhes servia especificamente para a Alemanha, para quebrar as pernas da Alemanha, colocando essas cláusulas que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então era isso, é uma aula simples, mas eu espero que vocês tenham entendido. Pessoal, um abraço e até a próxima.